Bom dia e a paz do Senhor, que essa palavra venha falar com você nesse dia, amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Na história da igreja, vai haver vários relatos de grandes missionários, homens como Hudson Taylor e Adoniran Judson. Adoniran Judson foi o pai das pregações e missionário na Birmânia. Ele viveu e pregou lá durante anos, e a história nos vai dizer acerca dele que depois de 32 anos ele sai da Birmânia e volta para sua terra, volta para a América por causa da doença de sua esposa. E após a trajetória ter embarcado e ter ido, a sua esposa morre no meio do caminho e não consegue chegar a tempo de tratar a sua doença. Ao chegar nos Estados Unidos, desembarcar lá, ele é recebido com grande louvor, porque as pessoas souberam que ele iria para lá. Então juntaram-se multidões de pessoas para ouvir ele pregar sobre a Birmania e sobre toda a história que ele havia vivido lá, sobre os 2 anos que ele havia sido preso, sobre os 32 anos de ministérios na Birmania e sobre as igrejas que havia abrido lá. O reverendo Judson começa a pregar, mas não sobre o que ele havia feito, não sobre ele, não sobre os 32 anos na Birmania, não sobre o povo daquela cidade, mas ele começa a pregar sobre Jesus, sobre o seu amor e sobre o que ele fez. Após encerrar a sua pregação, já cansado, tendo alguém que traduzir e falar para ele, porque a sua voz já não era a mesma. E ele falava de modo que balbuciava e não falava de modo alto e bem claro para que todos pudessem ouvir. Então, um amigo, quando ele estava indo embora, juntamente com ele na sua carruagem, lhe faz uma pergunta: por que você não pregou sobre o que você fez? Por que você não pregou os 2 anos que você ficou preso? Por que você não pregou sobre os 32 anos de ministério? Adoniran vira para ele com toda a calma e mansidão e diz para ele: não é sobre mim e não é sobre o que eu fiz, mas a palavra sempre foi sobre ele e sobre o que Jesus fez por nós. Vivemos em um tempo onde os pregadores e as pessoas proclamam o evangelho baseado em si mesmo e falam sobre si mesmos e não falam sobre Jesus. E, na verdade, o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o que Cristo fez e sobre o que Ele vai fazer ainda e sobre o que Ele está fazendo. A história sempre vai dar alusão a Cristo. Quando você pega a Bíblia, toda a Bíblia é uma história dando alusão a Cristo e não sobre nós, mas sobre Ele, sobre o que Ele fez por nós. É interessante quando nós celebramos a Santa Ceia, não estamos fazendo aqui dali para nós estarmos em comunhão somente, nós estamos ali fazendo memorial, nos relembrando o que Ele fez, para que nós venhamos sempre ter em nossa mente que se nós somos justificados é por causa dele. Se nós podemos hoje em dia orar e dobrar os nossos joelhos e chegar durante o Santo dos Santos com ousadia, é por causa dele. É porque ele se entregou por nós na cruz do Calvário. É porque Deus nos amou de uma maneira tal, tão grande, que colocou toda a nossa condenação, tudo, em seu Filho Jesus Cristo. E Ele mesmo se entregou por nós na cruz do Calvário, para que nossos pecados viessem perdoados, para que todos os pecados viessem ser perdoados. Mas para que você seja livre dos seus pecados, das suas transgressões, você necessita crer em Jesus Cristo. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo
é livre do seu pecado, mas aquele que não crê, ele não é livre porque ele está na escuridão e ele demonstra amar a escuridão. A próprio Jesus Cristo vai dizer que aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Ele não fala isso porque os seus pecados não foram perdoados, mas ele fala isso porque a partir do momento que você não crê nele, você já está sendo julgado por não crer no Filho unigênito de Deus. E o que você faz ali a partir do momento que você ouviu a mensagem de Deus, que você ouviu o Evangelho de Cristo e que você não quis viver aquilo, que você não quis experimentar tão grande salvação, você será pesado e medido. Então que você venha ouvir a palavra de Deus, que você venha crer fielmente nisso, porque ela é a única palavra de vida eterna. Somente através de Cristo, o pão da vida, que você terá e alcançará a vida eterna e terá a união juntamente com o Pai que estás no céu, sendo herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse dia, que você receba essa palavra, no nome santo do nosso Jesus Cristo. Pai Santo, querido e amado, diante de Tua presença nós estamos aqui, orando e Te agradecendo, porque Tu és um Deus maravilhoso e através do Teu amor nós podemos alcançar a Tua misericórdia, porque Jesus Cristo nos concedeu a graça, a qual nós não merecemos. Tal favor é maravilhoso demais para que possamos entender plenamente, mas sabemos que é extraordinariamente aquilo que está escrito na Tua palavra. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor venha estar abençoando a vida das pessoas que hoje, nesta manhã, estejam ouvindo esta palavra e que venha estar abençoando a vida de outras pessoas. Que eles possam ouvir o Teu Evangelho, que possam aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Que haja transformação, restituição, restauração em suas vidas, para que elas possam estar juntamente contigo naquele grande dia. Senhor, que o Teu Espírito Santo convença todas as pessoas que forem possível convencer do pecado e das suas transgressões contra Ti, ó Deus, para que haja salvação nas suas vidas. Senhor, eu Te agradeço e Te louvo por tudo. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém.